Boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais uma live, a convite da professora Tatiane Carboni. Eu fico muito feliz por esse convite, fico muito feliz porque eu posso contribuir um pouquinho aqui nesse momento que nós estamos passando e vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre consciência financeira, sobre planejamento e organização no dia de hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Caroline Dyer, eu sou criadora do blog Mulher na Bolsa, e aí há 2 anos eu venho aí levando essa mensagem da consciência financeira, propagando essa missão que a gente tem de falar sobre dinheiro, de falar sobre finanças e investimentos. Então, eu fico muito feliz de poder falar com vocês aqui hoje, justamente porque a gente está vivendo esse momento de incertezas, esse momento de crise, mas que a gente pode utilizar esse momento de crise, a gente pode utilizar o momento do caos para crescer também. E essa é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês hoje, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada ao Nama por esse espaço. E eu vou conversar com vocês hoje a respeito de consciência financeira em tempos de crise. Mas para começar, o que é a consciência financeira? A consciência financeira é aquele conhecimento que a gente tem sobre o quanto a gente ganha, o quanto a gente pode gastar, sobre a nossa reserva financeira e sobre os nossos investimentos futuros. Então a gente tem aí um panorama geral do que seria essa consciência financeira. São todos esses aspectos, quanto a gente ganha e quanto a gente pode gastar. Então isso aqui tem que estar na nossa balança, a gente não pode gastar mais do que aquilo que a gente ganha, Esse é um princípio muito básico da organização financeira. Você sempre tem que deixar os seus gastos abaixo daquilo que você ganha, tá? Então sempre manter um padrão abaixo daquilo que você realmente ganha. Por quê? Porque quando você faz isso, a conta sempre vai fechar e você não vai ficar no vermelho. E se por acaso você tem aí alguma dívida, esse momento é o momento de repensar, Como é que você está lidando com o dinheiro? Se tem dívida, é porque não soube se controlar lá atrás. Então a gente pode aproveitar esse momento para planilhar, para anotar os nossos gastos, para anotar o quanto a gente deve, se for o caso, para anotar quanto a gente ganha e fazer aquele balanço. Em quanto tempo eu vou levar para poder quitar, por exemplo, as dívidas que eu tenho? Por quê? Porque quando a gente fala sobre consciência financeira, o primeiro passo e o mais importante é você saldar as suas dívidas. E eu sempre digo o seguinte: a gente não pode, por exemplo, construir num terreno que está sujo. Então, da mesma forma, com relação aos investimentos, eu preciso, antes de começar a investir, organizar a minha casa, organizar as minhas finanças e, principalmente, se eu tenho dívidas, eu preciso quitá-las para depois começar a me planejar e investir o meu dinheiro, tá? Então, essa reserva financeira que eu sempre falo é justamente aquele montante de dinheiro que a gente tem que ter e que vai cobrir 6 vezes o nosso gasto mensal. Prestem atenção, eu falei gasto mensal, não foi ganho mensal. Então você tem que fazer, digamos que você ganhe R$2.000 por mês e o seu gasto mensal seja de 1.500. Então você tem que multiplicar 1.500 por 6, ou seja, 6 meses para frente, se acontecer algo, E aqui a gente está vendo acontecer algo, tem muita gente que, por exemplo, perdeu o emprego, ou tem muita gente que deixou de trabalhar porque não pode sair de casa. Então são vários fatores que podem acontecer na nossa vida e que vão impedir da gente continuar ganhando. E o que acontece? Se eu tenho essa reserva financeira, ela vai me servir justamente para os momentos em que eu preciso, tá? Então, o ideal é que você faça a sua reserva financeira com 6 vezes o valor do seu gasto mensal, tá? E aí, aonde você vai alocar, onde você vai deixar a sua reserva financeira? Embaixo do colchão? Ou na poupança, que dá na mesma, Não. Você pode deixar a sua reserva financeira, parte dela no Tesouro Direto, que são títulos públicos federais,
parte dela nos títulos de renda fixa, fundos de renda fixa, tá bom? Então, é legal que você tenha guardado a sua reserva financeira em algo que não tenha tanta volatilidade, que não mexa tanto, né? Que não seja, por exemplo, como renda variável, porque ela varia muito. E a gente não pode deixar a nossa reserva ali. Por quê? Porque a nossa reserva é algo que a gente não sabe quando vai precisar, mas se precisar, ela tem que estar disponível de uma forma um pouco mais rápida. Então, os títulos do Tesouro Direto, por exemplo, eles têm liquidez diária. Significa que eu posso retirar, né, diariamente. Então, o ideal é que a gente faça a nossa reserva financeira pensando sim em momentos de crise. Carol, mas nós estamos passando por um momento de crise e eu ainda não fiz a minha reserva financeira. Então, esse é o momento ideal para você começar a pensar nela. Por que é o momento ideal para você pensar? Porque justamente as crises, elas são cíclicas e elas têm um fim. Elas têm um começo, elas têm um meio e têm um fim. Ela vai passar. A gente não sabe ainda calcular o tempo que ela vai durar, mas a gente sabe que ela vai passar. E quando essa crise passar, né, a gente vai estar como? Eu espero que nós estejamos muito melhores do que quando a gente entrou. Por quê? Eu gosto muito de um autor que ele se chama Nassim Taleb. E o Nassim, ele diz o seguinte: ame o caos, abrace o caos, porque ele traz vida à criação. Então isso é muito forte. O que a gente pode tirar de lição do caos que a gente está vivendo? Então, se você tem um trabalho, por exemplo, que se você vende um produto físico, por que não transformar o seu negócio em um negócio digital? Ou se você é professor, como eu, né? Por que não transformar o seu curso, ao invés de ser presencial, por que não transformar o seu curso em um curso online? Gravar as suas aulas, disponibilizar numa plataforma e continuar fazendo o que você gosta, tá? Então, tudo o que mexe com a gente, o que mexe com as nossas vidas, né? Eu acho que impactou a vida de todo mundo, essa questão do coronavírus, da crise que a gente está passando, tudo isso pode servir de uma lição boa ou de uma lição ruim. O caos, ele pode trazer luz ou escuridão. Então a gente precisa decidir quem seremos nós depois da crise. Então, se você ainda não pensou na sua reserva financeira, comece a pensar nela, tá? Comece a organizar os seus gastos, diminuir os seus gastos. Porque a partir do momento em que você diminui os seus gastos e você começa a comprar apenas e tão somente o que for essencial, você deixa o supérfluo de lado, né? Você consegue, por exemplo, fazer com que sobre dinheiro no final do mês. E eu, assim, uma das coisas que eu mais gosto de dizer você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Você só precisa começar. Não é muito dinheiro, tá? Então, não é a quantidade de dinheiro, é a quantidade de conhecimento. Então, busque conhecimento, né? Busque fazer um curso, e aqui eu vou aproveitar para falar do blog Mulher na Bolsa. A gente tem muito conteúdo gratuito lá dentro do blog. Temos vídeos no canal do YouTube, tem o curso também, né, voltado para investimentos. Então, o ideal é que você busque se qualificar, busque conseguir empreender o seu conhecimento nesse momento para que você comece a investir. Porque o investimento, ele te abre portas. A partir do momento em que você começa a gerir melhor o seu dinheiro, a partir do momento em que você começa a ver que o seu dinheiro está multiplicando e que mesmo você dormindo, ele continua trabalhando por você, então isso é fantástico. E o mais importante não é com quanto dinheiro você vai começar, o importante é você começar. E aí você vai formando o quê? O hábito de investir, o hábito de poupar, o hábito de gastar com consciência. Tá? E eu falei lá no início sobre o tema, né? O que é a consciência financeira. E aí, o quanto gastar e o quanto você pode gastar é justamente essa fatia do nosso bolo. É o bolo que vai fazer
você ter aí um sucesso, uma liberdade nas suas finanças. E o dinheiro, gente, ele nada mais é do que o potencializador dos nossos sonhos. A partir do momento em que a gente tem dinheiro e a gente tem sonhos, a gente pode conquistá-los, entende? Conquistar esses sonhos, conquistar esses objetivos, obviamente os que forem o que a gente consegue comprar, né? Então, o que eu penso? Eu penso que quando a gente tem essa consciência, diminuir os seus gastos, saber exatamente quanto você ganha, gastar menos do que você ganha, fazer a sua reserva financeira e começar a investir a longo prazo, pensando no seu futuro. E como eu falei lá no início, o seu futuro pode ser daqui 6 meses, o futuro pode ser daqui a 1 ano, né? Então a gente precisa ter essa reserva financeira justamente, e não só pensando nos momentos ruins, né? A nossa reserva financeira também serve para momentos bons. Imagine que você queira fazer uma viagem. E aí, de repente, surge uma oportunidade maravilhosa de uma super promoção. Aí você precisa comprar. Aí você pode o quê? Utilizar a sua reserva financeira para conquistar esse sonho. E depois você repõe esse dinheiro. Imagina você comprar algo na promoção, assim, à vista, com desconto. Então, tudo isso tem que ser pensado. E não só nos momentos ruins, no momento em que você, por exemplo, não pode trabalhar. Você já imaginou isso? Se você parasse de trabalhar hoje, se você não pudesse mais trabalhar, com quanto tempo você viveria mantendo o mesmo padrão de vida? Tá? Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar. Por quanto tempo a gente ainda sobreviveria o mesmo padrão de vida sem trabalhar? Então, por isso que é importante a gente pensar na nossa reserva financeira. E uma dica que eu tenho para vocês aqui, durante a crise, né? Uma dica que eu dou é, se você puder e se você tiver contratos de financiamento, seja da sua casa, seja do carro, contratos de financiamento, ligue, né, no banco ou na financeira e pause esses contratos, tá? Essa é uma coisa muito legal. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo um panorama de crise mundial. Então, todas as instituições financeiras, elas estão cientes do que está acontecendo, né? E se você puder, você liga, né, no banco. A Caixa, por exemplo, eu sei que trabalha com esse tipo de pausa de 6 meses a 12 meses no financiamento imobiliário. Tem outras instituições que também estão fazendo pausas nos contratos de financiamento, de 60 dias, 90 dias. Então, você pode fazer isso, por quê? Porque é um respiro, né, digamos assim. Você vai dar uma respirada nesse momento de crise até as coisas voltarem à normalidade, tá bom? E falei também sobre a reinvenção, né, do trabalho. Se você tem um trabalho aí que foi completamente afetado pela crise, você pode pensar em outro, ou você pode pensar em transformar o seu trabalho do mundo físico, do mundo presencial, para o mundo virtual, o mundo tecnológico, tá bom? E por último, pessoal, uma das coisas mais importantes, que essa é a mensagem, né, que eu tenho para passar aqui hoje para vocês, é a questão dos investimentos. Então, eu acredito que quando a gente consegue aliar o nosso trabalho, a nossa renda, os nossos gastos que fiquem abaixo da nossa renda, e a gente tira um pedacinho da nossa renda e coloca nos nossos investimentos para o futuro, eu acho que isso é um saldo muito positivo e a gente consegue dar também um passo maior, né, nesse rumo da liberdade financeira. E eu falo para vocês porque eu fui uma pessoa que eu trabalhava demais, era workaholic total, continuo sendo. Mas antes eu trabalhava horas líquidas por dia e em outras instituições. Eu era servidora do Ministério Público e também professora do Centro Universitário, que foi onde eu conheci a professora Tati, né, que me convidou para estar aqui hoje com vocês. E eu trabalhava 3 turnos, né, e isso estava me tirando já, assim, muito do que eu queria viver, né? Eu queria viver, mas eu não tinha tempo. Por quê? Porque eu só trabalhava. E a partir do momento que eu tomei consciência de que se eu me organizasse financeiramente, eu poderia fazer uma transição de carreira e deixar pelo menos
no início, né, que foi, eu pensei só em deixar um dos meus 2 trabalhos, foi fantástico. Eu vi que eu podia, né, eu vi que se eu me organizasse, de fato aconteceu, eu me organizei financeiramente e pude sair, né, tanto do Ministério Público quanto da iniciativa privada. Hoje eu estou praticamente tempo integral no mercado financeiro, e quando eu não estou aqui, ó, na frente do gráfico, né, que geralmente eu opero day trade pela manhã, eu estou estudando, né, as minhas ações e também dando aula, porque eu acho que quem é professora aqui, professora Tati, não vai me deixar mentir. A gente ama, né, estar aí com os nossos alunos, a gente ama repassar aí o que a gente aprendeu, a gente ama essa troca de experiências, que é muito legal. Então eu continuo dando aulas, né? A diferença é que agora eu não falo mais sobre direito penal e nem direito internacional, e falo sobre mercado financeiro, sobre finanças pessoais, sobre consciência financeira, que eu acho assim que é um tema muito legal e que a gente pode também chamar outras pessoas, né? Chamar outras pessoas que queiram também cuidar das suas vidas financeiras, também queiram organizar as suas finanças, justamente por quê? Porque é possível e não precisa ter muito dinheiro para começar. Esse é o lema, inclusive, do blog Mulher na Bolsa, justamente porque existe um mito muito grande, né, de que você, para trabalhar na bolsa, para você fazer investimentos, você precisa ter muito dinheiro. E na verdade é o contrário, né? Ninguém começa assim com muito dinheiro. Ninguém, eu tô dizendo assim, nós, né, réis mortais, mas a gente não começa com muito dinheiro. O que a gente precisa é começar, para a gente adquirir o hábito de investir, e esse hábito tem que ser mensal. Todos os meses você tem que separar uma quantia da sua renda mensal para poder destinar aos seus investimentos, tá? E principalmente investir em conhecimento, porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se prepara, mais sorte a gente tem e mais dinheiro a gente ganha. É sempre assim. Primeiro vem o estudo, a preparação, o conhecimento, e depois, quando a gente começa a aplicar, vem a sorte, vem o dinheiro, vem as coisas boas, né? Então, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, porque senão eu vou começar a tossir. Queria saber se tem alguma pergunta aí, o pessoal que está assistindo a gente hoje. Quero saber se tem alguma pergunta que eu possa esclarecer para vocês. E é isso, pessoal. Eu acho que quando a gente fala de crise, a crise ela sempre gera uma nova demanda. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me disse o seguinte, que lá na cidade dela tinha uma mulher que ela perdeu o emprego, né, por conta dessa crise. Ela trabalhava numa loja, essa loja teve que fechar por conta da crise, e ela se viu completamente sem emprego, sem dinheiro. Ela é arrimo de família, e o que eu vou fazer, meu Deus do céu? O que ela pensou? Ela pensou o seguinte, olha, a gente não tá conseguindo acesso a máscaras, né, com tanta facilidade, porque no primeiro momento, principalmente da crise, acabaram todos os estoques de álcool em gel, de máscaras, de luvas, de tudo. O que ela fez? Ela sabia costurar, ela fez 5.000 máscaras e vendeu a R$5 cada máscara, né? Então, foi onde ela achou uma oportunidade na crise. Ela achou uma oportunidade para ela se sobressair num momento de crise, no momento em que ela achou que era o caos, né? Achou que ela pensou, opa, peraí, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Então, toda crise gera uma demanda. E essa história eu só contei para ilustrar, né? A gente pode sim tirar um proveito, tirar uma coisa muito boa da crise. A professora Tati perguntou, qual o valor mínimo para iniciar um investimento? Olha, professora, se eu disser para você que tem ações de empresas que custam R$2, você acredita? Isso é renda variável, eu tô falando de ações. Imagina você se tornar sócio de uma empresa. Obviamente que com relação às ações, a gente compra um lote mínimo de 100, né? Então, mas eu tenho como comprar no mercado fracionado, ou seja, comprar menos de 100. Então, cada ação custa R$2, R$3 de uma empresa grande. Imagina você ser sócio
de uma empresa com esse valor, né? E com relação a Tesouro Direto, você consegue investir a partir de R$32, você consegue investir no Tesouro Direto, tá? Então, eu acredito que os valores mínimos, eles vão alternando, né? Depende do que você quer. Você quer investir em renda fixa ou você quer investir em renda variável, tá? Mas assim, os valores realmente são muito baixos. E é um bom momento para investir na Bolsa de Valores todos os dias, né? Eu acho que todos os dias, né, são bons momentos para a gente investir. O que a gente tem que ter é um pouco de consciência e cautela, né, no momento, saber analisar qual é o nosso perfil de investidor antes de começar a fazer os investimentos, saber assim se a gente vai aguentar um risco maior ou não. Tudo isso tem que ser analisado antes de começar a investir, mas é um excelente momento, ainda mais porque em momentos de crise em que o mercado ele cai, geralmente os preços ficam baratos, digamos assim, né? Porque as empresas continuam sendo muito boas e a gente precisa analisar, por exemplo, se as empresas vão subsistir depois da crise. É só isso que a gente tem que ver, né? Investir em setores que realmente são perenes, digamos assim. Um consumo de alimentos, por exemplo, vai parar? Dificilmente, né? A gente precisa comer. Então, são coisas que a gente precisa pensar para o longo prazo, tá bom? Pessoal, acho que não tem nenhuma pergunta a mais. Eu espero que tenha esclarecido aí um pouquinho para vocês sobre a consciência financeira. Vou deixar aqui nos comentários, né? O meu Instagram é @CarolineDayer, caso vocês queiram seguir, tá? E lá eu sempre tô colocando muito conteúdo aí a respeito de mercado, a respeito das nossas consciências financeiras, dos nossos investimentos, tá bom? Um beijo a todos, muito obrigada, Unama, pelo convite, muito obrigada, professora Tati, eu amei participar, muito obrigada mesmo, de coração. Me coloco aqui à disposição para todos os esclarecimentos que vocês quiserem fazer depois. Se tiverem mais perguntas, podem mandar lá pelo direct, podem me mandar, que eu tenho prazer em responder, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!